Você quer ser bem-sucedido ao aplicar o RCM? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu vou passar para vocês 10 dicas fundamentais se você quiser implantar ou usar o RCM aí na sua manutenção. Eu vou passar 10 dicas que você precisa considerar para poder ser bem-sucedido. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos. Como vocês já me conhecem, a gente já qualificou mais de 10 mil alunos nessa área de gestão da manutenção, temos mais de 500 empresas parceiras e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar vários outros assuntos que vocês podem procurar para continuar o desenvolvimento profissional de vocês, porque afinal aqui na Modular nós somos uma instituição que transforma talentos em profissionais de sucesso. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre 10 dicas para que você seja bem sucedido aí na implantação e na gestão do seu RCM, tá? E vamos lá para a primeira dica. Segredo número 1, conquiste o comprometimento da alta gestão. Quando a gente está falando em aplicar o RCM, a gente está falando de estratégia de manutenção. Estratégia nunca é a nível operacional, nunca é a nível tático. Estratégico é sempre topo. A gente sempre está falando de alta gestão, alta gerência. Então quem vai definir as estratégias de manutenção não são os técnicos, não é o PCM. Geralmente a gente está falando aí de um coordenador de manutenção, de um superintendente de manutenção ou até mesmo da própria gerência, da própria gestão da empresa, do próprio CEO, por exemplo. Ele pode colocar lá que ele precisa do RCM porque ser confiável é fundamental para a sobrevivência da empresa. Então olha só que interessante, a manutenção ela é tão estratégica que para a própria coordenação, para a própria diretoria da empresa é importante definir qual que será o tipo de manutenção. E é por isso que é muito importante que a alta direção ela entenda o que é o RCM e ela precisa estar convencida que para o processo que ela tem, para os produtos que ela faz, para a produção, para o impacto que ela causa, é preciso então utilizar o RCM. Se você não tem o comprometimento da alta gestão, se você não tem comprometimento de supervisores, diretores, coordenadores, superintendentes, dificilmente você vai conseguir tirar o RCM do papel e conseguir aplicar na prática. Porque o RCM vai precisar de investimento, vai precisar de treinamento, vai precisar de muita análise, muito estudo dos equipamentos, das falhas, dos modos de falha, vai precisar de um time qualificado e um time engajado para fazer com que as falhas não ocorram ou então para mitigar, reduzir os efeitos das falhas. Então, o primeiro ponto para o sucesso é tenha uma alta gestão comprometida, engajada com o RCM. Segundo segredo é tenha uma equipe multidisciplinar para implantar o RCM. O RCM ele vai precisar fazer muito esforço em relação à análise de falha e também para conhecer bem o equipamento. E é por isso que você não pode fazer um time ali para implantar o RCM composto só de técnicos mecânicos ou composto só de pessoas da área de gestão. Você precisa ter um time multidisciplinar porque todo mundo vai contribuir para entender como que o equipamento funciona, qual a sua criticidade, qual o seu risco, como que as falhas se manifestam, como que os defeitos se manifestam, como que a gente pode coletar dados desse equipamento, qual a importância desse equipamento para o meu sistema. E aí nós vamos precisar dos técnicos, dos operadores, dos supervisores, dos líderes, dos fornecedores, dos catálogos, dos planos de manutenção. Muitas vezes a gente vai precisar fazer benchmark, tanto interno quanto externo na empresa, procurar talvez até uma consultoria, uma mentoria de alguma pessoa. Tudo isso para ter uma equipe multidisciplinar. Isso vai fazer uma diferença absurda para você. Então, se você for implantar o RCM, se você for utilizar o RCM, faça uma equipe o mais multidisciplinar possível. E aí vem um dos grandes benefícios do RCM que poucas pessoas falam, que é o conhecimento que é gerado por essas equipes multidisciplinares. Isso gera um conhecimento, uma informação para a empresa absurda que não tem como mensurar. Porque aí você vai estar gerando um conhecimento que a sua organização tem, que vai ficar tudo procedimentado, que vai ficar tudo catalogado, e isso vai trazer no longo e no médio prazo um benefício gigantesco para os seus equipamentos, para a sua produtividade, para a sua eficiência, um time muito mais engajado, um time com conhecimento que o mercado não tem. E aí a sua empresa ela vai estar se posicionando de uma forma muito mais eficiente, muito mais competitiva. Segredo 3, conheça os seus equipamentos.
Parece bater na mesma tecla sempre, mas isso é fundamental. O que a gente mais vê são pessoas que não conhecem o equipamento ao qual estou fazendo um plano de manutenção, estão fazendo um plano de gestão do equipamento, mas não conhecem o próprio equipamento, não pararam para estudar a fundo o seu equipamento. E aí, como que você vai fazer um plano baseado na confiabilidade? Como que você quer aumentar a confiabilidade de algo que você não conhece? Então, o primeiro ponto, e é fundamental, é que todos conheçam muito bem o equipamento. E aí a gente pode usar aquela nossa equipe multidisciplinar para poder gerar conhecimento. A gente pode ir atrás de manuais, catálogos, treinamentos, desenvolvimento, fornecedores, enfim, mas a gente precisa entender, conhecer o nosso equipamento a fundo, porque como você já viu lá no nosso vídeo que fala sobre a implantação do RCM, fala lá que um dos pontos principais é entender a função, o objetivo do nosso equipamento. E aí, por quê? Porque a partir disso que a gente vai entender a criticidade, a prioridade, e a gente também vai poder fazer a classificação ABC dos nossos ativos. Segredo número 4. Tenha dados. O RCM, ele é baseado em dados, em informação e estatística. Existem vários modelos matemáticos de cálculos de indicadores, cálculos de frequência, cálculos de prioridade, de métricas que vão precisar de dados. Sem dados é muito difícil a gente implantar o RCM. É por isso que muitas vezes, antes da gente, numa consultoria, implantar um RCM, a gente precisa primeiro implantar um PCM muito forte. Sem um PCM, dificilmente a gente vai conseguir ir para uma gestão centrada em confiabilidade, porque a gente vai precisar de dados de MTBF, de MTTR, dados de backlog, taxa de falha, para poder aí chegar na disponibilidade, para poder chegar na confiabilidade, para o cálculo, chegar no cálculo da confiabilidade. Muitas vezes a gente precisa também começar a implantar o próprio OEE para poder acompanhar a efetividade das atividades que a gente está implantando. Então, dados é muito importante. Dê muita importância aos dados, tá? E outra coisa, dados fidedignos, que a gente mais encontra por aí, é um monte de dado que não faz sentido nenhum, dados muitas vezes antigos, dados maltratados, dados desprezados, dados que ninguém na empresa acredita, mas estão lá no indicador só para bonito. Então, o RCM precisa de informação, precisa de dados. Então, colete dados, comece a coletar os dados o quanto antes. Mas eu não tenho dados, eu não sei o que fazer com meus dados. Implemente o PCM para ter dados. Mesmo assim, eu tenho um PCM e não tenho dados não. Então, reúne um time e pelo menos chegue próximo de algum valor que seja real, que todos entendam que aquilo ali está perto da realidade. Isso é um mínimo. Sem isso, não dá nem para a gente começar a falar de RCM. Segredo número 5. Use as falhas como uma oportunidade. O que a gente vê demais é o pessoal da manutenção, o pessoal da operação morrer de medo das falhas. As falhas, elas não são o problema, tá? As falhas, elas são, na verdade, a nossa solução. É a falha que nos indica o caminho que a gente tem que percorrer. É a falha que nos indica qual tipo de manutenção usar. É a falha que diz aonde que a gente tem que prestar atenção. É a falha que nos diz como que a gente tem que montar o nosso orçamento de manutenção. E a gente vai fazer tudo isso do ponto de vista da falha. Isso é a grande diferença das outras metodologias para a metodologia baseada na confiabilidade, onde a gente vai olhar para a falha, para a partir da falha identificar as oportunidades, fazer melhorias, rever os nossos planos de manutenção, rever os nossos dados e aí então a partir disso gerar um plano centrado em confiabilidade. Então entender as falhas e olhar para elas como uma oportunidade é um grande segredo para o sucesso do RCM. E quando a gente está falando em considerar a falha uma oportunidade, vá a fundo no estudo da falha. Pegue a causa raiz da falha, a falha potencial, a falha funcional, os modos da falha, o efeito das falhas, como detectar as falhas, como catalogar essas falhas, qual a severidade das falhas, qual é a urgência das falhas, qual é a tendência das falhas, chegue no risco de cada uma delas. Tudo isso dá trabalho? É claro que dá trabalho, mas isso é aquilo que vai fazer a diferença para o sucesso do seu plano de manutenção, para o seu planejamento, e isso tem que entender que isso vai se refletir em produtividade, isso vai se refletir em disponibilidade, isso vai se refletir em confiabilidade, tudo isso junto vai se refletir em dinheiro, em ganho, benefício para a empresa, mais produção,
mais faturamento, mais venda, mais qualidade, mais clientes felizes e satisfeitos, menor investimento, menor custo, menor gasto, menor desperdício. E isso tudo a gente faz quando a gente enxerga a falha como uma oportunidade. Segredo número 6, e esse é o que a gente já vinha falando ali do 5 para cá, que é mostrar o RCM em relações financeiras, tá? Isso é um grande erro que a gente vê. Não fale que você precisa parar um equipamento porque ele vai quebrar. Fale que se ele quebrar vai trazer um prejuízo de 50 milhões. Não fale que você precisa trocar uma peça e por isso vai demorar 1 hora para fazer essa intervenção. Fale que se você não trocar essa peça vai trazer um prejuízo de 50 milhões para a empresa. Não fale que você precisa fazer um bom plano de lubrificação. Fale que se você não lubrificar bem o equipamento, ele pode vir a causar um vazamento, alguma coisa, por causa de trepidação, por causa de atrito, e isso pode então gerar um problema de impacto ambiental e isso vai manchar a imagem da empresa, isso vai gerar multa. Quando a gente coloca as coisas em questões financeiras, em questões monetárias, aí sim a gente está começando a falar de igual para igual com o resto da empresa. Ninguém da empresa quer saber se o nosso MTBF está alto ou está baixo, ninguém da empresa quer saber se o nosso rolamento está travando, ninguém da empresa quer saber se uma análise de termografia acusou que um equipamento ele está sobreaquecendo. A empresa quer saber aquele equipamento vai funcionar ou não e quanto que isso vai dar de lucro e prejuízo. E a gente que é da manutenção, principalmente nós gestores de manutenção, você que trabalha como coordenador de manutenção, você que trabalha como PCM, você que trabalha como um gestor na área de manutenção, a gente precisa conversar de igual para igual com os outros setores em questões de dinheiro, questões monetárias. Então sempre quando você for conversar fora da manutenção, fora do time de manutenção, fale sempre usando dinheiro, recurso. O quanto você vai economizar, o quanto você vai gastar, o quanto que uma manutenção vai trazer de benefício para a empresa, o quanto que aquela manutenção ali vai evitar de custo e de desperdício. Isso é fundamental para o sucesso do RCM, porque se você ficar falando, olha, a gente implantou o RCM e a gente conseguiu um MTBF que era de 50 para um MTBF de 5 milhões, cara, isso é muito legal, mas para o resto da empresa não importa. O que importa para o resto da empresa é você dizer o seguinte, olha, antes a gente gastava com manutenção 1 milhão, agora a gente está gastando com manutenção meio milhão. Antigamente, as paradas por causa de manutenção, elas custavam 10 milhões. A gente aumentou o nosso orçamento em 30%, fizemos um plano de manutenção melhor e agora os custos da não manutenção, os custos de dar um problema caiu de 10 milhões para 2 milhões, ou seja, a manutenção gerou uma economia para a empresa de 8 milhões. Isso aí todo mundo entende. Isso o RH entende, os supervisores, os coordenadores, diretores entendem, supply entende, PCP entende, produto entende, engenharia entende. Quando a gente fala em questão monetária, é uma linguagem internacional, uma linguagem universal que todo mundo entende. Segredo número 7, não confunda RCM com PCM, com FIMEA, com RCA, com TPM. Cara, isso acontece muito, tá? É muito comum as pessoas acharem que porque tem um PCM na empresa já tem RCM, ou acharem que por ter RCM automaticamente são TPM, ou então porque acham que aplicam um pilar de análise de falha, que é o pilar de a melhoria específica, melhoria focada, já acham que estão aplicando algo do RCM. Isso gera uma baita de uma confusão. Essa confusão é tão comum que a gente fez um conteúdo aqui para vocês também, então dá uma olhada no vídeo que está aqui na descrição, onde a gente explica bem direitinho a diferença de cada uma dessas coisas lá. Aqui eu não vou me estender muito, mas tome cuidado para não confundir essas metodologias. E para não confundir, é preciso que você tenha o conhecimento e entenda exatamente cada uma delas. Segredo número 8, que é treinamento e qualificação profissional. Isso aí é muito importante, porque como a gente viu, são pessoas que vão elaborar os planos de manutenção, são pessoas que vão implantar o FIMEA, são pessoas que vão estar fazendo tudo isso acontecer. E essas pessoas precisam estar treinadas, precisam estar habilitadas. Então, invista em treinamento. Treinamento é fundamental. A pior coisa que tem é você ter no seu time uma pessoa que não é qualificada, que não é treinada. Essa pessoa vai custar muito mais caro para você do que se você destinar uma parte do seu orçamento para qualificar e treinar essa pessoa. Trazer uma pessoa qualificada e treinada de fora, às vezes é muito caro. E às vezes qualificar alguém dentro da empresa é muito mais barato, muito mais em conta. Veja também, se você é da área de manutenção, geralmente o RH
ele destina algumas verbas ou parte de uma verba, né, parte do orçamento para treinamento dos colaboradores. Então utilize isso ao seu favor. Chegue para o RH, converse com o pessoal, converse com os líderes e gestores e traga treinamentos para a área de manutenção, porque sem treinamento, sem qualificação, provavelmente as pessoas vão acabar cometendo erros às vezes iniciantes, erros bobos, e isso pode arruinar toda a sua estratégia de manutenção, toda a implantação do seu RCM. Sobre essa parte de treinamento, é claro, eu preciso falar que nós temos vários treinamentos na área de gestão da manutenção. Também nós oferecemos consultorias e mentorias. Então, se você precisa de qualquer solução nessa área de gestão da manutenção para qualificar o seu time e trazer resultados práticos com a gente que já está aqui, né, há muitos anos trabalhando com isso, já qualificamos mais de 10 mil alunos, mais de 500 empresas, temos aí empresas de todos os segmentos, todos os ramos. Então entre em contato com a gente, que os nossos contatos vão estar aqui na descrição do vídeo. Segredo número 9, avaliação e monitoramento constante. Lembrando, pessoal, que a manutenção é um sistema vivo, tá? Isso muda o tempo todo. A criticidade do nosso equipamento muda, a classificação do nosso equipamento muda, o processo muda, o produto muda, as pessoas mudam, e tudo isso vai modificando a confiabilidade do nosso sistema. Por isso é muito importante a gente estar sempre avaliando e monitorando de uma forma contínua, de uma forma periódica, de uma forma sistêmica, porque como o sistema muda, a gente também vai ter que adaptar todas as estratégias que nós fizemos no RCM de acordo com o nosso sistema. Então é muito comum a gente chegar numa empresa que já fez um bom plano, tá, centrado em confiabilidade, só que há 10 anos atrás. E aí como é que fica? A planta mudou, o produto mudou, as estratégias mudaram, as tecnologias mudaram, as pessoas mudaram e o plano continua o mesmo. E aí mesmo tendo sido um bom plano feito naquela época, como não foi atualizado, ele acabou ficou para trás, esse plano caducou, ele perdeu a sua validade, precisa ser sempre refeito. Então, como a manutenção é algo vivo, continue sempre fazendo monitoramento e avaliação constante. E o segredo número 10 é a melhoria contínua. Assim como o sistema ele é vivo, a gente precisa estar melhorando ele o tempo inteiro. Busque, tá, de forma sistêmica aonde você pode melhorar. Não espere acontecer um problema para daí poder corrigir ou melhorar. Busque de forma proativa aonde que você pode melhorar no seu sistema, aonde que estão as fragilidades, aonde que estão os seus pontos fortes, e trabalhe para poder equalizar isso e trazer ainda mais resultado de uma forma contínua, tá? Então a gente sempre deve trabalhar a melhoria contínua dentro do RCM. Isso vai garantir que os nossos resultados eles se horizontalizem em toda a empresa, né? Se universalizem, e também que potencialize os nossos resultados. Então, pessoal, essas foram 10 dicas aí para você ser bem sucedido com a implantação da RCM. 10 segredos que a gente que trabalha o dia a dia com a RCM nas indústrias, que a gente levantou aqui para vocês, que é para não ter erro, tá? É batata, é só aplicar, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir ser muito bem sucedidos. Se vocês precisarem de uma mão, pode sempre contar com a gente aqui da Modular, que vai ser um prazer poder te ajudar e participar aí de uma implantação, de uma mentoria, de uma consultoria, e a gente conseguir resultados incríveis juntos, tá? Um grande abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo, mas antes disso eu preciso pedir para você deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo, deixar aqui o que você achou, se você já conhecia esses 10 segredos ou se algum deles foi legal para você, já deixa aqui o seu comentário. Um grande abraço, veja aí outros vídeos e eu vejo vocês.